A graça e a paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos nós, que Ele possa falar a cada coração aqui, pela graça dEle. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Vamos ouvir o que Jesus ensinou aos seus discípulos e vai ensinar aos discípulos dEle aqui do século 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Vamos a partir do verso 5, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a teu pai que está em secreto. Então, teu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor ensinou os teus discípulos a orarem. Que o Senhor possa ensinar-nos aqui também. Nessa noite, o Senhor possa transbordar no nosso coração esse desejo por falar contigo e sabendo que o nosso Pai que está em secreto nos ouve, nos recompensa e nos abençoa. Nos ensina, Senhor, a nos aproximar de Ti como um filho se achegando ao Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Glória a Deus. Bom, queridos, aqui nós vemos Jesus ensinando algo muito importante na vida espiritual, né, do ser humano. E não é, queridos, é importante a gente saber disso, não é um ritual, não é algo que você deve tratar como algo muito mirabolante. Porque isso é um problema, quando as pessoas encaram a oração como algo muito mirabolante. Não, isso dificulta a aproximação. Trate a oração como um filho se aproximando do pai. É uma conversa, é um relacionar-se. Assim como você conversa com seu pai, com a sua mãe, da mesma forma, você chega e conversa com teu pai. E aqui Jesus ensina os discípulos a orarem, a conversar com Deus. Lá em Lucas capítulo 11, onde esse texto é repetido, esse ensino vem porque os discípulos chegam a Jesus e dizem: Mestre, nos ensina a orar. Porque é um pedido mais do que sensato, né? Porque se estão caminhando com Jesus, e Jesus está nos ensinando a aproximar do Pai cada vez mais, isso é algo que nós precisamos aprender. E nós vamos ver que os ensinos de Jesus aqui sobre oração quebra muitos paradigmas, muitas formas que nós oramos. Jesus nos ensina, às vezes, o oposto. Nos ensina algo bem diferente, muito mais profundo e muito mais lindo. Vamos ver como Jesus ensina e como Ele ora diferente de muitos de nós. Bom, primeiro, a oração é algo muito importante, né, queridos, na vida do cristão. Né? O apóstolo Tiago diz: vocês não têm porque não pedem. Então é importante você se achegar a Deus e pedir a Ele ajuda, pedir a Ele um auxílio, pedir a Ele uma proteção, pedir a Ele uma orientação. A Bíblia diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá livremente. Ele quer nos ajudar a viver uma vida reta, uma vida boa, uma vida confortável, porque, novamente, Ele é um Pai. Vocês não têm porque não pedem, então peçam. Em Tiago capítulo 5 ele diz: há entre vocês alguém sofrendo? Então ore.
Essa é a resposta que nós temos que ter diante da dor, queridos, diante do problema. Em vez de murmurar, em vez de se rebelar, ou em vez de se deprimir, ou em vez de se irar contra Deus, não. A nossa resposta diante da dor é: ore. Está entre vocês alguém sofrendo? Então, ore. Essa é a nossa resposta diante da dor. Alguns princípios aqui diante da oração que Jesus nos ensina antes de chegar no Pai Nosso. Ele diz: não orem como os hipócritas, porque eles vão nas sinagogas, vão nos locais públicos e transformam a oração num grande espetáculo, para que todos os elogiem, todos os aplaudam, para que todo mundo diga: olha como é santa aquela pessoa. Não, queridos, oração não pode ser algo teatral, não pode ser algo para se exaltar, porque isso quebra, né, o espírito, o sentido da oração, porque o sentido da oração é você e Deus, é você conversar com Ele. Então, que seja algo simples, algo bonito e algo de proximidade entre o Filho e o Pai. E depois ele diz: quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, porque ninguém gosta disso, queridos. De novo, Deus é uma pessoa. Temos que, às vezes, quebrar essa ideia de Deus como uma divindade distante e lembrar que Ele é uma pessoa. Imagine uma pessoa chegar para você e ficar repetindo o mesmo texto decorado. Não, não é assim que nós devemos se aproximar de Deus. O texto aqui, no grego, está escrito, essa repetição é a palavra para gagueira. É como se a pessoa ficasse gaguejando, sem sair daquilo. E isso não é o desejo de Deus para conosco, né? Quer que a gente tenha uma conversa mais natural, mais simples, mais descontraída, menos formal. É isso que Deus quer, um relacionamento menos formal. Se você chega diante de Deus com todo um protocolo, toda uma rigidez, não, queridos. Seja algo mais natural de um filho para com o pai. Jesus fala também: olha, tem os seus momentos em que você entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. Por quê, queridos? Isso é muito importante, porque o ser humano, na hora que ele vai deitar, na hora que ele entra para o quarto, ele tem aquele momento, né, onde ele pensa sobre o dia, onde ele pensa sobre a vida, onde ele analisa os projetos que ele tem, os sonhos que ele tem, o que ele precisa fazer. E nesse momento que você está com tudo isso, né, pensando em tudo isso tudo está brotando do coração, Jesus diz: olha, pega tudo isso que está brotando e mostra, e apresenta isso diante do Pai. Coloca diante dele, fala: Pai, eu preciso do Senhor em relação a tudo isso. Esses meus sonhos, essas minhas dificuldades, esses obstáculos, esses desafios. Apresenta a teu Pai que vem em secreto. E qual a conclusão que Jesus diz? E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Essa é a segurança que nós temos como cristãos, queridos. O nosso objetivo aqui na igreja não é meramente ensinar uma série de princípios éticos, uma série de comportamentos, né, o que você deve evitar de fazer em relação a maldades, o que você deve fazer em relação àquilo que é bom. Não, nós não estamos sozinhos aqui na Terra. O cristianismo, o evangelho nos ensina a viver aqui, mas nos ensina a receber do alto a sabedoria, a força e a ajuda necessária para caminharmos. Então, lembre-se, você tem um Pai que vê em secreto e Ele te recompensará. Então, peça ajuda do alto e você vai ver a diferença que faz quando você chama Deus para dentro das suas dificuldades, dentro dos teus problemas, dentro do teu viver. Porque aí você caminha com um Pai forte, um Pai corajoso, um Pai que te fortalece e Ele vai te ajudar. Quarto ponto aqui antes de entrarmos na oração do Pai Nosso, nós devemos aprender, queridos, a pedir o que é conveniente. Porque, obviamente, se você pedir algo contrário ao caráter de Deus, é claro que Deus não vai fazer. Tiago, capítulo 4, nos é dito: quando pedem, vocês não recebem porque pedem mal. Pedem para esbanjar nos seus prazeres. Então, se você pedir algo mal, tenha certeza que Deus não vai responder. Então, não é toda oração que Deus responde. Quando você pede algo que Ele sabe, Ele conhece o futuro, que você não sabe de quase nada, Você não sabe quantas coisas Deus já te livrou na sua vida, talvez centenas de coisas, talvez milhares. E às vezes algo que você pede, que é algo pequeno, algo simples, isso aqui,
Mas, meus irmãos, Ele sabe que determinada coisa pode alterar o curso da tua vida e pode lhe trazer malefícios. Então, tem coisas que Ele vai dizer não. Não, porque eu sei que isso não é bom. Então, Deus sabe. Quando você orar, confie que Ele sabe o que é melhor. Então, ore pedindo coisas convenientes. Não peça coisas más, nem para esbanjar em prazeres. E em relação à oração que é conveniente, que é de acordo com o caráter de Deus, porque muitas orações que fazemos podem, uma coisa ou outra, não estar de acordo com o propósito de Deus. Agora, a oração do Pai Nosso é a oração perfeitamente conveniente. É a oração que o próprio Deus mostrou. Olha, essa oração está totalmente perfeita em cada um dos seus pedidos. E essa é a forma de orar mais perfeita que há. É quando você ora o Pai Nosso. Mas orar o Pai Nosso, como Jesus disse, sem ficar repetindo isso. Repete. Não, vou orar agora 50 Pai Nossos. Para que Deus quer isso, queridos? Ver uma pessoa ficar repetindo a mesma coisa? Não. A oração do Pai Nosso é para você pegar como um molde. Está aqui a oração do Pai Nosso. Pegue como um molde e diante de cada frase, diante de cada estrutura da oração, você para e pede em cima daquilo, reflete em cima daquilo e constrói os seus pedidos em cima desse molde, porque é um molde. Cada princípio ali você pode orar sobre aquilo. Antes de entrarmos na oração do Pai Nosso, algumas dúvidas, queridos, bem rápido sobre a oração. Algumas pessoas têm essas dificuldades, né? Se Deus conhece as nossas necessidades, o próprio Jesus diz, Ele sabe o que você precisa, o que você vai pedir, antes mesmo de você pedir. Então, se Ele sabe o que a gente precisa, qual a necessidade da oração? Ele já sabe. Bom, queridos, um pai, ele até sabe o que o filho precisa, mas ele quer esse relacionamento, ele quer essa conversa, ele quer que o filho se aproxima e tenham esse momento de confiança, de pedido, de auxílio. E para que o filho também entenda que a resposta que veio, não veio por uma coincidência, não veio porque era para ser assim, ou por sorte. Não. Quando você ora e aquilo acontece, qual que é a conclusão? Poxa, realmente Deus existe, realmente Deus me ama, realmente Deus veio e agiu na minha vida. Esse é o grande propósito, para que você veja, para que você entenda que foi Deus que te ajudou. Então, isso fortalece a nossa fé, porque você coloca diante dele e vê as coisas acontecendo. Isso fortalece demais a fé de qualquer um. Eu conheço um cantor de uma música cristã que ele falou, ele era um ateu, cético, convicto, mas em um determinado momento da vida dele, ele passou por uma crise tão profunda e ele sabia que ele não tinha forças e aquele problema era tão grande que ia arruinar a vida dele. Então, ele, naquele momento, ele abandonou as convicções dele e colocou-se diante de Deus e falou, Deus, se você existe, que eu acho que você não existe, mas como eu não tenho alternativa, se você existe, responda-me diante desse problema insolúvel, desse problema esmagador, que não tem solução alguma, nem no céu, nem na terra, me ajuda a resolver isso. 2 semanas depois, o problema estava resolvido. Qual a conclusão dele? Coincidência. Não, foi coincidência. Não, foi sorte. Já ia acontecer. Foi um momento de fraqueza minha. Momento de fraqueza, acontece qualquer... Não, mas deixa quieto. Continuou vivendo a vida dele. De novo, veio um outro problema. Tentou resolver, não conseguiu. Para onde ele correu? Para Deus de novo. Pediu, 1 semana depois estava resolvido. Coincidência de novo, obviamente. Aí foi isso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até que o momento ele falou, não, peraí, eu preciso de mais fé para acreditar que isso é uma coincidência do que para acreditar que é Deus que está respondendo essas orações. Ele falou, não, aí eu não posso ter tanta dureza no coração para resistir ainda mais. E aí ele falou, não, realmente Deus existe e eu vou segui-lo. Esse é o propósito da oração, fortalecer a nossa fé e nos mostrar que nós temos uma ajuda do alto. E a oração tem esse propósito de gerar uma intimidade, né? Que gerar um relacionamento, uma proximidade de você com Deus. E quebrar essa religiosidade de um Deus super distante, construindo galáxias, que não se importa com ninguém aqui, e cada um toca a sua vida. Não, a oração é para criar essa proximidade de um filho para com um pai, você conversando com ele, você deitando, né, no divã,
de Deus e falando com Ele os seus problemas, as suas preocupações, as suas angústias. Então, em vez de muitas vezes você abrir o seu coração e falar da profundidade da tua alma com um psicólogo, um psiquiatra, que são instrumentos, são bênçãos, mas também faça isso com o teu pai, que ouve em secreto, queridos. E crie esse laço, essa intimidade, essa confiança para que Ele te ajude. E outro ponto, para que nós temos que orar, falar com Deus, se Ele sabe as nossas necessidades? Bom, queridos, você não precisa informar Deus. A oração não é para informar nada, porque, como já dissemos, Ele sabe. É para você se achegar a Ele e pedir. Não é informar, é pedir ajuda. Vamos chegar agora na oração do Pai Nosso, dada essa introdução. Bom, primeira coisa que eu sempre, querido, quando eu leio essa oração do Pai Nosso, antigamente isso me chocava, porque tem duas coisas que eu aprendia na igreja, como a gente deve iniciar cada oração. A oração deve iniciar com duas coisas, era o que eu sempre aprendia. Primeiro, você começa a oração pedindo perdão. Porque eu aprendi isso, se você não pede perdão, logo de início, Deus não vai ouvir o restante da sua oração, porque você se aproxima com as suas falhas, com os seus pecados. Então, a primeira coisa é pedir perdão. E há o pedido de perdão na oração do Pai Nosso, mas é lá para frente. Não é a primeira coisa a ser feita. E é isso, Jesus nos ensina o quê? Não dê tanto valor à culpa. Acima de tudo, você tem um Pai acessível, mesmo diante das suas fraquezas. Você tem que pedir perdão, mas não se coloque como uma pessoa que Deus me rejeita, Deus me ignora, Deus não me quer por causa desse erro, dessa falha. Não. Se aproxime com Ele com calma, com tranquilidade, abra o seu coração, coloque os seus pedidos lá na frente. Você já vai estar com a alma um pouco mais aliviada e você pede perdão. Então, sem essa neura, sem essa culpa latejando, vá tranquilo, é o teu Pai com quem você está falando. O segundo ponto é que, e aí na oração inteira não acontece isso, Jesus, nesse ensino da oração, Ele não coloca agradecimento algum. Você pensa, como é que você, um cristão, vai orar a Deus e não agradece por nada? Não agradece pela vida, pela saúde, pela família, pelas coisas boas que você recebeu? Você olha a oração do Pai Nosso, não tem nenhum agradecimento. Você pensa, poxa, agradecimento é uma das coisas mais importantes para você fazer, e é uma das coisas mais importantes. Então, por que Jesus não coloca o agradecimento nesse molde, nesse exemplo de oração que é o Pai Nosso? Queridos, é simples. Para não criar em nós uma obrigação, porque agradecimento não pode ser algo obrigado, não pode ser algo forçado, tem que ser algo espontâneo. Se tivesse aqui escrito, Deus, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, todo mundo ia fazer isso, e muitas vezes não estava com aquele coração de agradecimento. O agradecimento tem que ser algo espontâneo, tem que partir de você. Não é Deus te dizer, olha, me agradeça. Porque é algo um pouco forçado, né? Olha, me agradeça pelo que eu te fiz. Não, é você, parte de você, agradecer. Eu tinha um colega que um dia ele me falou uma coisa que me abriu muitos olhos. Eu estava em outra igreja, eu levei ele para visitar a minha igreja comigo. E aí ele falou, depois da reunião, ele me falou, olha, eu não gosto quando os pastores falam isso. Olha, diga assim, eu amo Deus mais do que tudo na minha vida. Aí todo mundo repete, eu amo a Deus mais do que tudo. Agora repita, Deus é o centro de todo o meu viver. Eu falei, mas por que você não gosta que os pastores te chamem, né, te convoquem todo mundo a falar isso? Ele falou, porque gera muita mentira. Porque tem muita gente que não tem Deus dessa forma, tem muita gente que não ama a Deus mais do que tudo, que Deus não é o centro da vida, então tem um monte de gente mentindo, falando isso, e está sendo algo forçado, algo que a pessoa está sendo conduzida em vez de ser algo espontâneo, que é o que deveria ser. Eu acho que é isso que Jesus pretende, não colocando agradecimento na oração do Pai Nosso. Ele quer que isso parta de você. Quando você tiver com um coração grato, agradeça. Se não tiver, bom, que o seu coração venha a se tornar grato. Até lá, não pronuncie uma mentira. Se você não está grato, vai agradecer por quê? Vai ser uma mera hipocrisia, que Jesus disse, não ore como os hipócritas. Mas, quando seu coração for tocado pelo Evangelho, você entender tudo que Deus tem te dado, esse agradecimento será espontâneo. Você vai falar, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Vamos entrar, então, na oração do Pai Nosso.
E é interessante ver que essa oração, que reflete, trata todas as necessidades do ser humano, tanto necessidades espirituais, quanto necessidades físicas, necessidades materiais. E a oração aqui é dividida em duas partes, claramente, assim como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos você vê que é dividido em duas partes, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo. Não tem outro Deus diante de mim, não usar o nome de Deus em vão, etc. E depois tem a segunda parte, né? Honrar o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, etc. E a oração do Pai Nosso segue esse mesmo esquema, dividido em duas partes. Uma parte relativa a Deus, que é a primeira parte, com 3 pedidos, e uma parte relativa à sua vida cotidiana, à sua vida diária, com seus dilemas e as suas lutas, que tem 4 pedidos. E é interessante ver que há uma hierarquia aqui. Jesus primeiro coloca a parte espiritual, a parte do seu relacionamento com Deus, como primeiro lugar, seguindo inclusive o ensino dele, porque ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar aprender dele, busque aprender o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nessa oração, primeiro você busca o reino de Deus, primeiro você cresce no Evangelho, cresce o teu caráter, e depois as demais coisas são acrescentadas, as demais coisas Deus te abençoa e te recompensa. Então há uma hierarquia aqui. Primeiro, as coisas de Deus, depois as coisas do cotidiano. Tomás de Aquino diz que a oração do Pai Nosso, você tem o conhecimento do que você deve desejar. Está aqui, o que você deve desejar para a tua vida, essa é a oração perfeita. Bom, queridos, então vamos começar. Como Jesus nos ensina a orar? Primeiro ele diz, Pai. Essa é a principal forma de você se dirigir a Deus, chamando-o de Pai. Porque tem muitas pessoas que tratam Deus, de novo, como uma divindade distante. E isso é como os pagãos tratam Deus. E não é assim que Deus quer. Deus quer essa simplicidade, quer essa liberdade, quer essa proximidade de você chegar a Ele e dizer, Pai. Aí, querido, já quebra tanta coisa. Já quebra medos, já quebra a distância, já quebra a frieza, você já se aproxima e fala Pai, você já se sente acolhido, porque Ele realmente é um Pai. Então, se aproxime dEle já com essa alegria, com esse alívio que você está conversando com um Pai. E Deus, queridos, isso é muito interessante. Em todas as religiões do mundo, Deus não é visto como um Pai. Ele é tratado como uma divindade. Em algumas religiões, inclusive, se você chamar Deus de Pai, é uma blasfêmia. O islamismo é assim, se você chamar Deus de Pai, é perigoso você sofrer retaliações ali. E isso é um ensino muito claro que vem com Jesus. O Antigo Testamento até menciona algumas vezes, 11 vezes no Antigo Testamento, se chama Deus de Pai. Agora, no Novo Testamento, que é bem mais curto que o Antigo, você chama Deus de Pai 115 vezes, 10 vezes mais. Por quê? Porque isso vem de Jesus. Os teólogos dizem que isso é uma ipsíssima vox. É uma voz única de Jesus, porque ninguém em toda a história do mundo havia criado essa forma de tratar Deus. Então, é algo que realmente veio de Jesus, Ele que trouxe ao mundo. É uma ipsíssima vox chamar Deus de Pai. E que bom, né, queridos? Se aproximar a Deus assim. E aí você lembra que Deus não é alguém que você se aproxima meramente para prestar homenagens, como uma divindade, que você tem que fazer rituais. Não, você se aproxima dEle como você se aproxima do teu Pai. E por Ele ser Pai, a sua oração é 1000 vezes mais confiante. Hebreus 4 diz, aproxime-nos, se aproxime do trono da graça com toda confiança, porque você é filho. Jesus diz em Mateus 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque todo o que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Por quê? E ele diz, qual é o filho que se pedir ao pai um pão, receberá uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E aí Jesus disse, se vocês que são maus, são cheios de defeitos, sabem dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhes dará boas coisas a quem lhe pedir. Então saiba disso, Deus ouve a sua oração e Ele quer te abençoar. E aí vamos chegar em algo que
muito diferente das nossas orações, algo que realmente nos confronta, que todos nós aqui, creio, podemos aprender. Jesus nos ensina a dizer, Pai Nosso. E, queridos, como isso é raro. Como isso é raro. Alguém orar Pai Nosso, falar, Nosso Pai. Não, quase todo mundo começa a oração como? Meu Deus, meu Pai. É sempre meu, eu, meu. E Jesus nos lembra, queridos, que não somos apenas nós, que na nossa oração nós temos que lembrar dos outros. Pai Nosso. Então ele quebra com a oração individualista, a oração egocêntrica, a oração que você está se preocupando só com você, só com os seus problemas, só com os seus dilemas, e te ensina a olhar para os outros, na igreja e para as pessoas no mundo. Então ele quebra com a oração individualista. A oração você tem que orar também lembrando dos outros, para que a sua oração atinja e transforme a realidade de outras pessoas também. Então quando você passar por um problema financeiro, ou um problema de saúde, ou um problema familiar, em vez de orar, meu Pai, me cura dessa doença. Meu Pai, me ajuda a vencer esse obstáculo financeiro. Você ora assim, Nosso Pai, me cura dessa doença, cura as outras pessoas da igreja que também estão passando por doenças, ou familiares que estejam passando por essa doença. Nosso Pai, me ajuda nessa questão financeira e ajuda outros irmãos e outras pessoas no Brasil que estão com dificuldades financeiras tão grandes, muitos desempregados, muitos com dificuldade de levar sustento para sua casa. Ajuda essa pessoa, Senhor, e ajuda a mim também. E essa é um tipo de oração que aí Deus, sim, recebe com toda alegria, porque você não está pensando apenas em você, você está pensando também no outro. E é assim que Jesus nos ensina a orar. Você vai ver todas as orações dele aqui. Nosso Pai, dá-nos hoje, sempre nós. Ele fala, Pai nosso que está nos céus. Então você lembra que ele está nos céus, né, que ele é o nosso Pai, que ele é nosso amigo, que ele é o nosso ajudador, mas tem que lembrar também que ele está nos céus. Ele é grandioso, ele é majestoso. Então, não trate Deus também de uma forma, né, não sei outra palavra utilizar, mas não trate Deus de uma forma esculhambada. Ele é Deus, ele é excelso, ele é maravilhoso, ele é grandioso. Então, trate ele também com a reverência devida, com o temor devido a ele. E aí começa, qual que é o primeiro pedido? Ele fala, santificado seja o teu nome. Qual que é o primeiro pedido que você faz em uma oração? Meu Deus e meu Pai, a gente já começa com o meu, né? Meu Deus e meu Pai, aí você vem com aquela lista enorme, desenrola aquela lista assim de 5 metros de pedidos. Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E o que nessa oração, primeiro Jesus fala, Pai nosso, que estais no céu. E qual que é o primeiro pedido na oração? Santificado seja o teu nome. O primeiro pedido na oração do Pai Nosso não é para você. Não é para os seus familiares, não é para ninguém. O primeiro pedido é você orar pedindo para Deus. Você pede pelo bem a ser feito por Deus. Deus, eu quero que o teu nome seja santificado no coração das pessoas. Mais pessoas te conheçam. Mais pessoas abracem o Evangelho, mais pessoas sejam libertas das trevas e sejam resgatadas, se aproximem do reino da luz. Eu peço que mais pessoas, filhos distantes, como se tratando pela manhã, cheguem para dentro da casa do Pai, mais pessoas sejam alcançadas. Então, já no início da oração, você volta o seu coração para Deus. E você já pede, Senhor, eu quero que o teu reino, eu quero que o Senhor seja santificado no coração da humanidade. Porque, primeiro, esse é o maior bem que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. É a pessoa se achegar a Deus e conhecer o amor de Deus, ser amado por Deus e amar a Deus. Não tem maior bênção para ninguém do que isso acontecer. E é uma bênção para o nosso Pai. O segundo pedido é, venha a nós o teu reino. De novo. Você não vem com aquela lista de pedidos. Segunda petição, como eu disse, primeiro as coisas espirituais, e a gente pede o reino de Deus se estabelecendo na terra. E o que é o reino de Deus? O apóstolo Paulo diz em Romanos 14, o reino de Deus é paz,
justiça e alegria no Espírito Santo. Como a gente precisa, queridos, que Deus reine na terra, que Deus estabeleça justiça, que Deus estabeleça paz, que Deus realize alegria no coração do ser humano. Porque mais e mais pessoas estão caindo em crises emocionais, em depressão, vida sem sentido, vida sem paz e com maldade no coração. Então, que Deus venha reinar em cada vida, e a gente pede também para que Ele reine na nossa. Senhor, reina no meu lar, reina na minha casa, Senhor, reina na minha vida. Que o Senhor possa ser aquele que orienta tudo que fazemos, tudo que vamos fazer. Quem quer aqui que Deus reine na sua vida? Então você pode pedir, venha, Senhor, com teu reino sobre nós. O terceiro pedido é, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. De novo, quebra, né, queridos, com as nossas orações, porque quando a gente vem com aquela lista imensa de pedidos, o que a gente está pedindo? Senhor, seja feita a minha vontade. Então Jesus já põe uma hierarquia. A primeira coisa é a vontade de Deus. Depois daquela vontade dele, aí sim pode vir a tua, mas primeiro a vontade dele. Então você coloca, Jesus, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente já parte do princípio dessa humildade de reconhecer que a vontade de Deus é sempre melhor. É sempre melhor. Assim como você está no hospital, você está enfermo, você não diz para o médico, médico, eu quero que você me dê esse remédio e esse remédio. E esses aí que você está falando, eu não quero não, eu quero esses aqui. Ninguém é louco de fazer isso, porque sabe que o médico conhece muito mais do que você. Então, da mesma forma, você chega diante de Deus e fala, Senhor, faz a tua vontade, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor sabe curar o meu físico, o Senhor sabe curar a minha alma, o Senhor sabe curar os meus sentimentos, o Senhor sabe curar o meu futuro, o Senhor pode transformar tudo que eu estou vivendo. Então, vem, faz a tua vontade, porque a tua vontade é melhor. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. E eu quero e peço e pedimos a Deus que essa vontade santa, perfeita e agradável aconteça na vida de todos nós. E ele fala, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Por que o céu é um lugar perfeito, queridos? É um lugar onde há paz, só há alegria, só há bondade. É um lugar espetacular. Por quê? Porque lá é feita a vontade de Deus 100% do tempo. Então, quando a gente pede, seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu, a gente está pedindo, Senhor, faz com que essa terra tão deformada, tão problemática, seja um lugar um pouquinho mais parecido com o céu. Que o meu lar seja um pouquinho mais parecido com o céu. À medida que a vontade dele vai acontecendo, à medida que a gente vai dando razão a Deus, à medida que a gente vai pedindo, me ajuda, Senhor, a viver a tua vontade, me ajuda a fazer a tua vontade. Porque veja só, o pedido não é, Deus, faça a tua vontade. Não é esse o pedido. E o pedido também não é, Deus, que eu faça a tua vontade. O pedido é, seja feita a tua vontade. Seja feita, porque isso engloba as duas coisas. Deus fazendo a vontade dele e você fazendo. Você poderia orar, que eu faça a tua vontade, já está englobado aqui, seja feita a tua vontade. Então você está pedindo para Deus fazer a vontade dele, e você está pedindo que você também possa fazer a vontade dele, e assim vai ser cada vez mais parecido com o céu. Mas é uma oração, queridos, que você não sabe onde vai parar. Não sabe, porque é uma coisa arriscada, você pedir, Deus, faça a tua vontade. Você sabe por onde Deus vai te levar com isso? O que ele vai fazer? Ele pode fazer muita coisa que você jamais preveria, mas vai ser algo bom. Né? Jesus, lá no Getsemane, Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade de Deus para ele foi um pouco difícil, mas transformou o planeta inteiro. Então, que seja feita, queridos, a vontade dele na tua vida. Tenha coragem de pedir isso. Faz, Senhor, a tua vontade. E aí entramos na segunda metade da oração do Pai Nosso. Agora partimos das questões espirituais, dos pedidos em relação a Deus e entramos na nossa vida diária, a nossa vida cotidiana. E o quarto pedido é, o pão nosso
não o meu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, queridos, saiba disso. Deus se interessa pelas suas necessidades materiais, pelo aquilo que você sonha, por aquilo que você planeja, aquilo que você quer fazer na sua vida, no seu trabalho, né, na sua carreira. Deus se importa com isso. Então, peça a Deus: Senhor, me ajuda nesse estudo, nesse trabalho, nesse negócio, nesse contrato. Em cada coisa você pede: Senhor, me ajuda. Nesse dia de hoje, nos ajuda, né? Melhor dizendo. De novo, quebrando o individualismo, e peça ajuda para que Deus abençoe a vida de todos. É interessante notar que a oração do Pai Nosso segue essa estrutura que Jesus ensina, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A gente pede em primeiro lugar o reino de Deus, que a oração do Pai Nosso faz, né? Venha a nós o teu reino, e a sua justiça, que é o quê? Seja feita a tua vontade, e aí as demais coisas lhe serão acrescentadas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bom, nesse pedido, queridos, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, a gente reconhece que Deus pode nos ajudar. Então, você pede a Ele: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Segundo ponto, que Deus não tem compromisso, queridos, em esbanjamentos, em coisas supérfluas. Não está aqui: a Ferrari nossa de cada dia nos dai hoje, o avião, o helicóptero nosso de cada dia nos dai hoje. Não. Deus, Ele quer nos abençoar nas necessidades. Claro que Ele pode nos dar coisas grandiosas, mas isso não necessariamente. Agora, as necessidades, aquilo que precisamos para o nosso conforto, com certeza pode se aproximar dele, com toda a confiança que Ele vai te ajudar. E Ele nos ensina honestidade também, né, queridos? Porque Ele diz: o pão nosso, não o pão de outra pessoa, né, a inveja que você tem, ou... Porque às vezes as pessoas oram assim: olha, Senhor, está vindo, né, a pessoa está acima de mim, num cargo, Pai, me dá o cargo dessa pessoa. Não, é aquilo que é teu, não tente tirar de outra pessoa, é o pão nosso que você pede, honestidade, aquilo que é seu. E você pede com confiança, né, querido, de cada dia. Você não precisa se preocupar nessa neurose, nessa ansiedade. Deus, o ano que vem, me abençoa o ano que vem. Não, calma. O futuro Deus está guardando. Peça a ajuda dEle, dia após dia, sem ansiedade, sem preocupações, sem temores. O futuro a Deus pertence, queridos. Não se inquiete. Como Jesus diz: basta cada dia a sua dificuldade. Não fique já se martirizando, não fique já todo ansioso pelo que vai acontecer mês que vem, o ano que vem. Não. Vá pedindo a cada dia e você vai vencendo cada desafio até chegar lá. Até chegar lá com a ajuda de Deus. Quinto pedido: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. De novo, a oração de Jesus é diferente, é provocativa, né? Porque geralmente a gente pede perdão: Deus me perdoa. Jesus nos ensina um pouco diferente: me perdoa se eu estiver e da forma que eu estou perdoando as outras pessoas. Então há uma condicional aqui, para que na nossa oração nós mesmos venhamos meditar: espera aí, antes de eu pedir perdão para Deus, primeiro eu tenho que perdoar. Porque senão como é que eu vou pedir isso? Deus me perdoe da mesma forma que eu não perdoo tal pessoa. Você está pedindo para Deus não te perdoar, né? Se você diz: Deus me perdoe assim como eu não perdoo tal pessoa. Essencialmente você está pedindo: Deus não me perdoe. Então a primeira coisa é você perdoar. É você, antes da oração, falar: Senhor, eu perdoo tal pessoa. Mesmo sem emoção, nem muita... Às vezes você está irado com uma pessoa, mesmo assim você diz: eu perdoo essa pessoa, que ela viva bem, que ela tenha uma vida abençoada, tranquila. Cuida, Deus, aquela pessoa, eu a perdoo e a deixo viver em paz. Então, peça perdão cotidianamente e perdoe continuamente a todos, queridos. Você precisa perdoar para você ser perdoado. O sexto pedido é: não nos deixes cair em tentação. De novo, a nós. Deus, não deixe a mim, não deixe a minha esposa, não deixe meus filhos, não deixe os meus familiares, Deus, não deixe meus irmãos da igreja. É assim, queridos, imagine, se todos nós orarmos assim, cada pessoa aqui na igreja vai estar orando por todo mundo. E aí é muito melhor, né, queridos?
Então, não nos deixe cair em tentação. Veja, queridos, olha de novo, como a oração de Jesus é diferente da nossa. Porque quando a gente ora a Deus, o que a gente pede? Deus, me guarde de um acidente no trânsito, me guarde de uma doença, me guarde de uma adversidade no trabalho, me guarde de um problema. É a primeira coisa que a gente pede. Jesus inverte a ordem. Primeiro ele nos ensina a, Senhor, não me deixe cair em tentação. Ele coloca a prioridade no quê? Naquilo que você faz, mais do que o que os outros estão fazendo. Porque o que é pior, queridos? O que é pior? Uma doença ou você trair o seu cônjuge e perder sua família? Uma doença vem, passa, acabou. Ou uma coisa que arruína a sua casa. O que é pior? Um assalto, que a pessoa vem, rouba sua carteira, rouba seu carro, ou você cair num vício de droga ou numa depressão? O que é pior? O que é pior? Um acidente, você tem ali um choque, estraga ali uma lateral do carro, ou que você se desvia dos caminhos de Deus? Então, Jesus põe prioridade. Primeira coisa, Deus me guarda de tentação. Me guarda de eu não cair nas minhas fraquezas, de eu não cometer maldades, de eu não ofender ninguém, não brigar com ninguém, não gerar nenhuma confusão, não trair, não cair em qualquer fraqueza da minha natureza. Me guarda disso, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. É o que Jesus dizia. Vigie, orai e vigiai para não cair em tentação. Por quê? Porque ele diz, o espírito pode estar pronto. Às vezes a gente tem uma vida espiritual muito forte, muito boa, mas ele diz, cuidado, porque a carne é fraca. Então, por isso nós temos que estar sempre orando. O apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, olhe que não caia. Então a gente tem que estar sempre orando, Senhor, me guarda, me dá sabedoria, me dá uma direção para eu não cair em nenhuma tentação. E aí, depois que você pede para se libertar, para ser guardado desse tipo de mal, aí você vem com o sétimo pedido, e livra-nos do mal. Aí sim, aí você pede, Senhor, me livra de acidentes, me livra de enfermidades, me livra de adversidades, porque ninguém quer passar por isso, e Deus também não deseja que você tenha situações difíceis na vida. Então, primeiro você pede, Senhor, guarda o meu coração de se tornar mal, de cometer maldades. E aí você pede, me livra, Senhor, desse tipo de males que acontece tanto no mundo. E, de novo, segue aquela estrutura, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus, pedindo perdão para ser perdoado, e a sua justiça, ou seja, não cair nas tentações, e aí você recebe as demais coisas. Você é perdoado, você não cai em tentações, e aí você recebe as demais coisas, ou seja, você é liberto do mal. Queridos, vamos ficar de pé? Então, que você possa aprender com Jesus todos esses princípios de oração, né, queridos? Tratar o teu Deus como um teu Pai, não como alguém distante, não como alguém que não se importa, pelo contrário, como alguém que tem todo o interesse em te ajudar e te abençoar. Que você possa se interessar pela causa de Deus, né? Pela transformação de outras pessoas, para que mais pessoas tenham no coração Deus como alguém bom, como alguém que é amigo, que seja santificado o nome dele no coração das pessoas. Você colocar o reino de Deus, a vontade dele, acima de tudo, que a vontade dele é o melhor para você e sempre será. Nós aprendemos a não sermos tão egoístas, só pensar nos nossos problemas e a lembrar que há muitas pessoas que estão passando por problemas, e se nós orarmos uns pelos outros, a gente vai ver muito mais milagres. Porque quando você ora por você mesmo, não há tanto um fluxo de amor, né? Agora, quando você ora pensando em outro, aí sim há o amor circulando, aí assim há a preocupação, há o se importar. E essa oração que fazemos uns pelos outros é a que Deus mais ama orar. Perdoe sempre. E se interesse, querido, se esforce nos seus pedidos a evitar o pecado, para que tantos males não ocorram na sua vida, na sua família. Como Jesus diz, né? Quando fores orar, orai assim. Então, ore com essa sabedoria de Jesus, porque essa é a oração perfeita, a oração que realmente toca no coração de Deus, porque ela segue, né? Todos os princípios de um aproximar adequado com Ele. Então vamos orar, queridos. Pai, obrigado porque o Senhor, e aqui parte de um coração grato,
Eu te agradeço, Senhor, por essa oração, por cada ensino que o Senhor traz a nós. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor não colocou agradecimento na oração para que seja algo espontâneo. Eu espontaneamente faço esse agradecimento. Senhor, obrigado por cada rostinho aqui, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, para quem o Senhor está falando. Porque a Tua palavra vai falando com cada vida, vai ajudando a cada um, vai fortalecendo a cada um. Obrigado, porque o Senhor fala conosco. Porque o Senhor nos ensina um caminho bom para que a gente tenha uma vida mais abençoada possível. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Por cada um aqui que está de pé, por cada família que está de pé, pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos guardado, porque se não fosse a Tua poderosa mão sobre nós, sobre a nossa família e até sobre aqueles que não creem, como estaria o mundo, Senhor? Como estaria o mundo? Obrigado por tudo que o Senhor nos deu livremente, por tudo aquilo que o Senhor nos guardou, tudo aquilo que não merecíamos e o Senhor nos deu. Pai nosso, Senhor, nós queremos colocar a vida, não apenas nossa, mas de tantas pessoas, dos nossos irmãos aqui, dos nossos familiares e do mundo inteiro, que o Senhor possa se fazer presente como um Pai, ajudando, cuidando, abençoando a cada um. Que nós clamamos, não apenas por nós, mas para que mais pessoas recebam da Tua graça, das Tuas bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, que o Teu nome possa ser recebido em mais corações, mais pessoas recebam, Senhor, essa alegria maravilhosa de saber de um Pai que cuida, de um Pai que se importa, de um Pai que ouve cada oração, um Pai que está em secreto e nos recompensa. Mais e mais pessoas possam se aproximar de Ti e conhecer o Deus bom, o Deus que é amor, o Deus que perdoa, o Deus que se importa. Seja santificado no mundo inteiro o Teu santo nome. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Que o Senhor possa reinar no nosso lar, que o Senhor possa reinar no mundo inteiro. Abençoa, Senhor, as nações, abençoa cada votação, cada eleição, tudo que está acontecendo no mundo. Possíveis guerras, o Senhor possa intervir, que o Senhor possa agir em cada lugar, em relação aos imigrantes, em relação a preconceitos, em relação às dificuldades do nosso planeta. O Senhor possa vir com a Tua bênção, intervindo e agindo, para que o nosso mundo seja um pouco melhor. Reina, Senhor, sobre as nações, reina sobre os nossos lares. Pedimos que o Senhor seja o Rei. Onde formos, o Senhor esteja nos orientando. E seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Faz a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, porque nós não sabemos o que nos aguarda, mas se a Tua vontade ocorrer, nós estaremos no caminho certo. Então tenha misericórdia de nós, Senhor, para que não seja apenas a nossa vontade a ocorrer, mas principalmente a Tua, porque a Tua vontade é o nosso bem, é a nossa vitória, é que nós venhamos a ter uma vida cada vez mais livre, mais descansada, com mais paz, com mais força. E que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê, Senhor, nos dá hoje. Dá hoje, Senhor, a força, a alegria e a paz a cada vida aqui. Dá a todos nós, Senhor, a coragem, dia após dia, a vencer cada obstáculo, a vencer todas as dificuldades, pela Tua força, pelo Teu auxílio. Nos dá, Senhor, a cada um aqui. Cada um tem os seus problemas, e o Senhor sabe de cada um deles. Dá, Senhor, a cada um de nós. Nós pedimos pelo Teu socorro, pela Tua ajuda. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Perdoa, Senhor, a todos nós. Perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então que o Senhor possa realmente nos limpar de toda a culpa, de todas as nossas fraquezas, e ajuda-nos a perdoar a fraqueza dos outros, aqueles que nos feriram no passado, que a gente perdoe, e o Senhor nos perdoe igualmente. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Guarda cada um aqui, Senhor, de cometer males que venham arruinar, prejudicar nós mesmos, porque nós somos os grandes prejudicados. Então guarda-nos, Senhor, de sermos maus, de cometer maldades. O Senhor nos proteja, que a gente caminhe a vida, uma viver de caráter, uma vida boa a partir de cada decisão nossa. E livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos de adversidade, de enfermidades, que o Senhor possa guardar a cada um aqui
debaixo da tua proteção, guardando as nossas finanças, guardando as nossas famílias, guardando os nossos bens. Protege-nos, Senhor, e livra-nos de todo e qualquer mal cometido por pessoas, pelas trevas, por quem quer que seja o Senhor, o nosso protetor. Livra-nos de todo mal, Senhor, que teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Vocês podem repetir isso comigo? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. De novo? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Então o que eu acabei de fazer aqui foi uma oração, seguindo o molde da oração do Pai Nosso. E vocês podem fazer isso. Pegue a oração do Pai Nosso e diante de cada frase da oração, você para e ora aquilo. Quando está orando, livra-me de todo mal, você pega todos os males, todos os teus temores, apresenta diante dele, fala. Quando você pede o pão de cada dia, você coloca tudo aquilo que você precisa fazer, tudo aquilo que você precisa realizar, cada tarefa, coloca diante dele, fala: Pai, nos dá hoje, a mim e a todos, a sabedoria, a força, a coragem para realizar tudo isso. E aí você vai ver a diferença de ter um Pai que te vê em secreto e te recompensa. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos.